Amém, glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando eu vi o Ari falando agora, eu vou dar continuidade no que ele começou. Eu quero falar um pouco sobre comprometimento, sobre compromisso. E Deus tem falado isso ao longo dos dias, ao longo das últimas semanas, a respeito do nosso compromisso como igreja, do nosso compromisso como corpo de Cristo, do nosso compromisso como pessoas. E abra sua Bíblia lá, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Fica com a Bíblia na mão aí que a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, beleza? Bom demais a igreja cheia. Algumas caras eu ainda não conheço. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel. Prazer. Oi, Daniel. Isaías capítulo 6. Eu gosto muito do livro de Isaías. Isaías foi um cara de referência. De referência principalmente enquanto ao compromisso. Enquanto ao comprometimento da vida dele com Deus. E lá em Isaías capítulo 6, verso 8, diz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Vou ler de novo. Depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aí vem Isaías e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu, quando vejo essa passagem no livro de Isaías, eu vejo uma passagem onde o cara, sei lá onde que ele estava com a cabeça, é só em Deus mesmo, para falar assim: Deus, eu estou aqui, pode me enviar, eu me comprometo com você. E quando Isaías pega e se compromete com Deus, ele realiza, ele faz, e faz de forma sensacional. Quantos aqui já leram o livro de Isaías? Quem não levantou a mão, eu te recomendo ler. Aliás, leia a Bíblia, irmão, por favor. Não só Isaías. Ok? Daí vem aquela pergunta, né, irmãos? Aonde eu tenho me comprometido? Deus tem falado, mostrado as necessidades. Deus tem colocado as necessidades na nossa cara. O Ari falou tanto de sonhos que a gente tem. E a gente sonha muita coisa junto. Principalmente esse cara aí. Eu acho que, sei lá o que tem na cabeça desse doido aí. É sério, gente. A gente tem muitos sonhos. E como igreja a gente sonha muita coisa. E Deus tem falado: galera, olha aqui o que tem para fazer. E existe muita coisa a serem feitas. Hoje, dentro da vida episcopal, dentro da vida da igreja, nós temos muitas áreas de trabalho. E existem pessoas que anseiam por trabalhar dentro da igreja. Existem pessoas no nosso meio que desejam trabalhar em alguma área. Às vezes as pessoas elas olham para nós que estamos aqui, e olham para o conselho e falam: nossa, vontade de estar naquele conselho. Eu estou falando isso porque é isso que às vezes a gente escuta. Gente, na moral, é pesado. Fazer o que a gente faz hoje, resolver pepinos atrás de pepinos, é pesado. Mas nós entendemos o chamado de Deus para nossas vidas.
nós entendemos aquilo que Deus tinha e tem para fazer através das nossas vidas. Semana passada ou retrasada, não me lembro, Gustavo citou alguns exemplos, a semana passada isso, citou alguns exemplos de trabalho, contou um pouco da história da igreja, contou um pouco da história dele. Irmãos, quando eu olho para vidas de homens, e eu vou citar homens presentes, que a gente está aqui assistindo a todo tempo, como o Gustavo, o Ari, entre muitos aqui que estão o tempo inteiro aí na estrada, o Zilão. Vou citar exemplos distantes, não. Que se comprometeram com o chamado de Deus, que se comprometeram com aquilo que Deus colocou no coração deles, para realizar algo que às vezes eles nunca imaginaram que ia fazer. E eu não sei se foi a semana passada, a semana retrasada, eu escutei algo do Ari que eu fiquei assim, velho, a gente chamando ele para o rolê, para ir para sinuca, para o bar, tomar uma coca. Ele falou, não posso, eu tenho que ficar com meu filho, eu preciso dedicar tempo para o meu filho, porque eu não tenho tempo para ele. Vocês entendem tanto que é pesada a parada? Você se comprometer com algo que Deus te chamou e às vezes você não tem tempo para o seu filho. E na hora que você tem, você se compromete em estar com ele. E hoje, irmãos, para trabalhar dentro da igreja, não existe muitas regras para você poder estar aqui trabalhando com... Não existem regras. Eu queria ler, abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Então, irmão, se você tem um desejo de se envolver, de trabalhar, presta atenção nisso que a gente vai ler. Ok? 1 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler uma versão contemporânea, não é a Bíblia Freestyle, mas espero que vocês entendam, beleza? Tentem me acompanhar, vou ler a versão aqui, a mensagem, para ficar bem claro o que eu quero falar, beleza? 1 Timóteo capítulo 3, a partir do 1. Presta atenção, irmãos. Deixa Deus falar com vocês. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo. Mas há algumas condições que deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento, hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho, e nem ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas, nem movido pelo controlador, mas gentil. Nem pela ganância, quer dizer, eu voltei em cima aqui. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos, viu? E respeitado por eles. Pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, com a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novo, para que a posição não suba a cabeça, e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções, cristãos sérios, sem falsidade, e não muito chegados em vinho, de novo, irmãos. E que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Irmãos, quem está no ministério, não pense. Quem quer algo, não pense em ganho pessoal. Porque nós estamos aqui para perder. Devem ter respeito pelo ministério da fé, não usando a posição em proveito do próprio. Eles devem ser testados,
Se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres, para elas as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho, ó, de novo. Presta atenção, irmãos. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atenciosos com filhos e cuidadosos nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servos serão respeitados. Um crédito verdadeiro para a fé com Jesus. Irmãos, deixa eu só aumentar o contraste da minha parada aqui, que está baixo pra caramba. Irmãos, é o seguinte, não há muitas exigências aí não, viu? Irmãos, é simples, não tem segredo. Essa Bíblia Estreed, né? Mas ela não fala não tome, ela só fala assim, não seja chegado demais, né? Ela ainda não chegou a ser Estreed, não. Irmãos, sabe o que você precisa para fazer alguma coisa, para se comprometer com algo? Ter capacitação. E o que é ter capacitação? Saber fazer. Ser capacitado, saber fazer. Não adianta eu vir cá, estar precisando de um baixista, você não sabe tocar baixo, eu vim cá te colocar para tocar baixo. Porque às vezes o que você faz melhor é escrever, é compor. Então, saber fazer. Se você sabe fazer algo, e eu acredito que todos sabem fazer algo, está tudo certo. Nós vamos trabalhar seu dom. Para que você possa se comprometer com isso aqui. Serviço. Ser servo. E o que é ser servo? É servir. É se rebaixar lá ao último para servir seu irmão. É perder, às vezes, a sua privacidade. Ou, às vezes, tirar do bolso a grana, que às vezes vai doer colocar aqui, para que o meu irmão lá fora possa ser servido de alguma forma. É servir. Responsabilidade. E o que é ter responsabilidade, irmão? É fazer bem e coerentemente o que você sabe fazer. Se comprometer e ser responsável com aquilo que você se comprometeu a fazer. Irmãos, trabalho a gente tem demais. Só que qual a nossa dificuldade é de pessoas comprometidas, responsáveis com a obra, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E Ele tem colocado, irmãos. Se hoje você está aqui, participando de cultos de domingo, com desejo de fazer alguma coisa, você está convidado. Vamos voltar para a rua? Vamos voltar para a rua. Nós começamos na rua. Nosso início se deu na rua. Eu me lembro que teve uma época que o nosso desejo era de ter uma igreja plantada lá na Monsenhor Eduardo, no Caos, lá do lado do Bar da Taba, para trabalhar com travesti, prostituta e aquilo que está ali o tempo inteiro. Deus hoje nos trouxe aqui, glória a Deus. A gente não teve, a gente já esteve perto, não, né, ali no bairro Brasil, estava aqui umas 4 quadras dali, né? A gente já esteve próximo. Mas infelizmente a gente quase não fez muita coisa ali. Mas Deus tem nos chamado, Deus tem mostrado. Irmãos, abre lá a sua Bíblia, lá em Mateus 21.
Mateus 21. Antes de ler, irmãos, presta atenção. Eu fui procurar no dicionário o significado da palavra compromisso. Se resume em obrigação ou promessa solene, o que implica em firmar um programa de intenções que se pretende cumprir. Então, irmão, compromisso é simplesmente você cumprir com aquilo que você falou, com aquilo que você se comprometeu. E a gente vai ver um exemplo agora, lá em Mateus 21. Vamos ler a partir do 28. Diz assim: digam-me o que pensam da minha história. Um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mais tarde, daí ele pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu: mas é claro, com prazer, mas nunca foi. Qual dos 2 filhos fez o que o pai pediu? Eles disseram: o primeiro. Jesus disse: sim, e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele, mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar de vocês e também crer nele. Irmãos, lá no verso 29, embora a ordem do pai não agradasse muito ao filho, ele falou: não estou afim, velho. Não estou com saco para fazer isso hoje. Mas ele pensou, foi lá e fez. Segundo filho: beleza, amigão, beleza, papai, eu vou, é nóis, truta. Foi lá e não fez. Irmãos, por que eu li esse exemplo aqui, a história dos 2 filhos? Porque, infelizmente, nem em tudo a gente vai ter ânimo, às vezes vai ter vontade de fazer, de realizar, de se comprometer. Nem em todas as coisas a gente vai ter vontade de se comprometer. Às vezes a gente não vai querer sair na meia-noite aí da vida para fazer um trampo na rua, por preguiça. Mas é aquela hora que Deus vem, enche o nosso coração de ânimo, e a gente pega e faz o quê? Vai, mesmo não querendo. Sabe, irmãos, é uma coisa tão simples. A vida da igreja, ela é muito simples, a gente não complica. Nós não gostamos de complicar aqui. Como a gente sempre fala, a gente quer perder o controle. E até hoje a gente não conseguiu perder esse controle, não. A gente falando assim: eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero me comprometer. Mas falta gente. Faltam as pessoas que às vezes estão desanimadas, mas que lá no fundo vão falar assim: não, eu vou, eu quero, mesmo sabendo que vai ser difícil.
E infelizmente o que às vezes a gente tem encontrado e tem achado é pessoas que estão falando que vai e no finalmente não vai, não faz, não realiza. E você, meu irmão? Você tem honrado com o seu compromisso? Você tem honrado com os seus compromissos com Deus? Você tem honrado com aquilo que Deus tem falado para você? Você tem realmente feito aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Eu tenho certeza, irmãos, que Deus fala individualmente com cada um, diferentemente do que fala comigo. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 5. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Não firme compromisso se você não vai cumprir. Vamos ler lá, Eclesiastes capítulo 5. Presta atenção, deixa Deus falar com vocês. Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. A partir do 1. Vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos, que fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Faz mais mal do que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar. Nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. Trabalha demais, prejudica o sono. Falar demais identifica você como insensato. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra, e logo. Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum que fazer e não cumprir. Não deixe que a sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações, não venha com a conversa, desculpe, não foi bem isso que eu quis dizer. Porque se arriscar, quer que Deus destrua tudo que você construiu? Mas contra tantos absurdos, ilusões e conversa fiada, há uma verdade que se distingue e é mais pura. Tema a Deus. Irmãos, pense bem antes de se comprometer. Porque às vezes você vai se comprometer com algo, com alguma pessoa lá fora, e no momento que você desistir de ir lá ver essa pessoa pode perder a vida. Pode perder aquela palavra que Deus tinha para ela naquele dia. Então, se você falar que vai, vá, meu irmão. Se você falar que vai fazer, faça. Cumpra. E, irmãos, presta atenção. Se você firmou um compromisso com Deus, siga em frente. Siga em frente. Não tema, porque Deus ele vai cuidar. Daquele que se compromete com Ele, irmão, Ele vai cuidar. E para quem me conhece pessoalmente sabe, quem conhece a minha casa sabe. Desde o início, aonde eu me comprometi com a minha esposa, em fazer aquilo que Deus estava falando com a gente, Deus vem cuidando da gente até hoje. Ele cuidou e vem cuidando até hoje. Eu até escrevi essa semana, fiz uma homenagem lá para a Andréia, acho que ela está com uma criança aí, não sei aonde. Eu até escrevi, eu me casei, irmãos, 600 conto, ganho 600 conto por mês.
Eu me comprometi com ela e falei, não, vamos casar. E a gente casou. E está dando tudo certo. 3 anos e meio de casado. A gente se comprometeu com aquilo que Deus falou com a gente, está dando tudo certo. Irmão, quando a gente se compromete e a gente vive realmente aquilo que a gente se comprometeu para fazer, Deus, Ele cuida. Ele não deixa faltar. E se deixa, e está tudo certo. Se para nós faltou alguma coisa, para Ele não faltou, era o necessário. Irmãos, Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A nossa vida precisa refletir aquilo que é eterno. Porque isso aqui que a gente palpa é só reflexo daquilo que é real. Isso que a gente palpa é reflexo daquilo que... Isso que, na verdade, é meio que uma matrix. A gente sempre cita esse exemplo. O real a gente não consegue ver. Então a gente precisa se comprometer com aquilo que é eterno. Não com aquilo que vai passar. Não com aquilo que é passageiro. A gente precisa se comprometer com vidas, com pessoas, com o irmão que está aí do teu lado que você nem sabe o nome dele. Se apresenta aí se você não conhece. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje eu quero finalizar. Seja fiel no trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel naquilo que Deus te colocou para fazer. Seja fiel naquilo que Deus há de colocar você para fazer. E lá em 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, é no Senhor. Então, irmãos, para concluir, quando o Ari veio aqui e falou de grana, falou da questão do nosso comprometimento, está tudo envolvido, irmãos. Porque realmente é impressionante a mudança que aconteceu de 5 semanas para cá, nas questões financeiras da nossa igreja. E foi preciso um aperto para que a gente olhasse diferente, visse diferente. Então que a gente não precise, que a gente possa largar de viver de apertos, de puxões de orelha, e passe a se comprometer completamente com aquilo que Deus tem para fazer neste lugar, e Deus tem para fazer através da sua vida e das nossas vidas como igreja. Amém? Amém? Quem aqui tem vontade de se comprometer com algo, levanta a mão aí. O resto tem medo? Irmão, se estiver precisando de um empurrão, de um encorajamento aí, ó, bom, coloca nós. Beleza? Então, eu queria chamar a banda aí. Pode arrumar, enquanto isso eu vou orar aqui rapidão.